Mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, episódio de número 007. Eu não sei até quando eu vou contar. A gente vai chegar a 200 em setembro. Uma hora eu vou me perder nas contas, é normal. Eu fiz uma consulta ao Chat GPT. Sei que muita gente vai menosprezar a minha consulta, mas aí tem gente fazendo TCC pelo Chat GPT. Quantos bares, me dá essa curiosidade, quantos bares tem em Camaragibe? Ele não consegue precisar, mas dá uma sugestão de 150 a 159. Talvez sejam os que tenham cadastro, que estejam no Google, lá na localização. Eu fiquei pensando, caramba, com 159 bares numa cidade, você entendendo que Camaragibe é uma cidade no meio de outras cidades com mais vários bares, fiquei pensando qual a luta deve ser para você conseguir ser diferente, se diferenciar aí nesse meio e conseguir manter um público. Hoje eu tenho um brother, um amigo, como sempre, um amigo para salvar, que vai me esclarecer essas dúvidas e contar a sua trajetória nessa jornada de empreendedorismo. Meu amigo Eduardo, mais carinhosamente chamado de Kika. Muitas vezes eu vou me confundir, vou chamar ele de Kika. Fala, nego, velho. Boa noite, querido, tudo bem? Boa noite, pessoal. Me chamo Eduardo, sou comerciante aqui na cidade de Camaragibe e vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Até chegar nessa loucura. Hoje você é proprietário, Hoje né? eu sou o proprietário do Boteco Vila, Boteco da Vila, que fica ali na Getúlio Vargas de Albuquerque. E posso contar um pouquinho aí, porque dependendo do tempo que você tiver, Tem muito é perrengue. muito assunto. O bom é que é podcast. Podcast a gente pode conversar e falar aqui até máscara cochilar. Vamos embora. É, nego, velho, conta um pouquinho aí da tua história, como é que tu começa assim. É porque eu sei que ninguém dorme e acorda empreendedor, né? O cara vai tendo aquele desejo, isso vai sendo alimentado. Dizem que o empreendedor de verdade é alguém que não tá nem ligado no dinheiro, ele quer resolver um problema. Mas isso é construído ao longo do tempo. A gente vai tendo as nossas experiências, vai vivendo, vendo as coisas e vai criando esse ideal, né? Que tem que ser um idealista para ser um empreendedor. Como é que começa a tua jornada assim até chegar onde a gente sabe que tu tá? Rapaz, aí eu tinha. Eu vou começar ali quando eu era A pequenininho. lembrança primeira. É. De mamãe dizendo: Meu filho, veja só. Mamãe não consegue sustentar você e seus irmãos, não. Todo mundo vai ter que procurar alguma coisa. Então ela disse assim: Eu vou lhe ajudar para você trabalhar e desenvolver alguma coisa, ficar ligado na vida, que a vida não é fácil, não. Tu tinha quantos anos Eu nessa tinha época? 8 anos, cara. E mamãe botou eu para trabalhar vendendo biscoito, fita cassete, que era TDK, Sony, aquelas 8 pilhas por R$ 1. Cara, naquela época eu posso dizer assim a você que Tu consegue lembrar o ano pra gente ter uma 94, eu acho. Brasil tetracampeão, 94, morte de Ayrton 95. Senna. É mais ou menos isso, porque em 96 eu já fui estudar na cidade, que eu queria estudar na cidade. Porque quem ficasse por aqui era porque era menino de mamãe. E eu queria ser homem já. Tava Ah, lá convivendo, né? aí eu já tinha uns 10 anos, eu acho aí, viu, Denis? 8 anos eu tava indo pra lanchonete que ela tem. E eu Tem até ficava. hoje ainda Ela essa. tem até hoje, eu acho que tem uns 35 anos na lanchonete dela. Caraca. E eu ficava lá e ela dizia: vá pegar uma caixa de fita lá e vá vender. Aí Ah, depois. quer dizer que tu ia pra lanchonete com ela e de lá, na cidade, Aí tu ela ia dizia: no centro do Recife, vamos comprar lá na no Rua do Camel. Porão, ali, Aham. na Rua Santa Rita, comprar uma caixa de fita e dizia: vamos embora agora, vender, fica aqui, ó. Fica aqui. Que Caraca, isso, o velho. meu tio, por parte de meu pai, vendia óculos lá. Aí ela dizia: olha meu filho aí, e ia-se embora. Aí quando o momento era bom, quando era uns 3 horas depois, sua mãe vendia as 10, que era a caixinha com 10, né? Ela dizia: massa, vamos comprar outro que aí amanhã. Mas não, tá bom, mãe. Que eu ficava com vergonha, eu ficava com vergonha. Aí eu fui criado com meus irmãos, minha mãe me paparicando assim, mas assim, para fazer isso era uma tortura já, mas eu tinha que ir, porque também era bom. O conhecimento de estar ali no meio do pessoal, o pessoal já meio que bandidão, ali do comerciante ali, aquele. O pessoal que trabalha no camelô, né? São os A gente, caras que joga já fácil. são um cara que. Visão, visão. E daí, teve uma hora que eu acho que eu tinha 10 11 12 anos assim, essa média assim. Ela falou: agora é todo dia, filho. Você vai pegar duas caixas de pilha e duas caixas de fita por dia. Tá certo. Eu levantava meu dinheiro, aí eu comprava aqueles Walkman que era amarelo, azul.
que tinha, eu botava CD, botava Sim. cassete. Eu comprei tudo aquilo com meu dinheiro, porque eu queria ter e minha mãe não conseguia me ajudar. E eu fui comprando aquilo e eu achava bacana. Dia das crianças, eu botava um monte de brinquedo assim. Dia das mães, um monte de copo para vender. E assim foi, né? Aí, minha mãe, sempre batalhadora, tinha uns amigos dela ali na rua da praia que dizia: Ô irmã, tem um menino não que é para trabalhar, para fazer serviço de banco. Ela disse: Tem meu filho. Aí eu já saí do camelô para fazer serviço de banco, Um office boy, um né? Que office chamava de office boy. boy. E já era massa, que eu já andava com a calça, que aquela época que você tinha uma camisa de seda e uma calça que você botava ali de brinde, se você já era bacana, é filho de rico. A cara de Filho, rico tem, filho né? de rico. Aí eu disse, rapaz, vamos embora. E eu fui trabalhar lá com o Carlos. Carlos eu chamava ele, pai, vem cá, me ajuda aqui. E Carlos foi um cara que ele me direcionou também a se tornar uma pessoa melhor. Carlos foi maravilhoso. E daí, eu passei a ser vendedor dentro dessa loja, que era comercial do Nordeste, na Rua da Praia. Passei a ser vendedor nessa loja. Começou como office boy e foi Eu pra tinha vendedor. 14 anos quando assinou a primeira vez a carteira de trabalho. Quem me assinou foi Carlos. Aí ele viu desenvolvendo muito. Aí teve uma mulher que foi abrir uma loja mais na frente e disse: Irmã, eu quero assinar a carteira do teu filho. Eu pago um salário mínimo a ele. Eu me lembro, era R$ 315 o salário mínimo. Nisso eu já tava com Lália já nascendo já. Tu tinha quantos anos já aí? Eu tinha 17, 16 para 17. Ela nasceu, Ela nasceu. tu tinha 18, 17 anos ainda. 17 anos. Caraca. Tua 16 para filha, lá 17. ela é tua filha. Minha filha, Lália Beatriz. Aí tinha que trabalhar, cara. Esse 16 anos, aí o menino tava jogando bola, empinando pipa. Eu nunca empinei uma pipa na minha vida, pô. Jogava bola de gude e futebol, mas nunca empinei uma pipa. Que eu acho que não deu, não peguei esse tempo, entendeu? Mas foi bom. Eu não reclamo, não. Foi A maravilhoso. semente do empreendedorismo Poxa, tá aí, foi né? maravilhoso. Talvez eu não tinha essa visão que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por isso. Se eu tivesse empinando pipa, talvez eu tava na praia empinando pipa até hoje. É, e lá na frente, quem tá assistindo vai entender como é que, de onde de repente vem a tua resiliência para se reinventar, porque se tu não passou por esses processos, né? É normal que uma pessoa que tem tudo hoje mais fácil, a primeira crise se desespera porque ela não enfrentou nada, não É, cresceu, né? Não foi gradativo. justamente, justamente. Aí lá ela nascendo, a mulher querendo assinar tua carteira. Aí eu, vamos embora. Tô aqui. Passei, acho que 3 anos numa loja chamada Maxilona, vendendo produtos químicos, vendendo corda de navio, vendendo Sim. tecido. Oxe, fazia de tudo. Quando fui demitido de lá, meu cunhado me chegou e disse, meu irmão, olha, o que está em alta é a gastronomia. Eu acho que você poderia fazer um curso de garçom lá no Senac. Tu lembra o ano? Eu gosto de perguntar o ano porque eu fazendo o Eu trajeto também. tinha 18 anos quando eu fui fazer esse curso, cara. Eu tinha 18 anos. Lá ela já tinha nascido. Lá já tinha nascido já. E eu fui fazer esse curso, passei 8 meses fazendo esse curso no Senac. 6 meses de seguro-desemprego é o que me sustentava. E 2 meses eu disse, em 2 meses lá eu tenho que arrumar um trampo, cara. Tem que arrumar um trampo nesses 2 meses últimos aí pra ir continuar nessa onda aí. Mas aí foi muito bom. Dizer um negócio. Foi muito bom eu entrar nessa onda de gastronomia. A partir dessa dica Do meu cunhado. desse teu cunhado. Foi. Fosse pro Senac. Fui Senac. 8 meses lá, servindo, lanchonete, restaurante. Aprendendo a fazer tudo lá no Senac. E daí o que aconteceu? Tu mantinha a rotina lá no. Ou tinha sido demitido? Já tinha sido Já tinha demitido sido já. demitido Então, e tinha foi 6 meses de seguro-desemprego, que eu passei oito fosse meses fazer o curso. para fazer o curso. E depois disso aí eu fui trabalhar num restaurante chamado Viela Bistrô, de Antoniel Abílio. Maravilhoso. O cara foi um professor para mim, cara. Porque o Ele, curso capacita ali, né? Mas a para você prática ser auxiliar de garçom. é É para você isso. ser auxiliar de garçom. É para você, o garçom não sair da praça e o cara ficar limpando mesa, o cara ficar fazendo toda essa trajetória de o cara não sair de perto da mesa para ter um atendimento melhor e você se virar, carregar tudo, trazer tudo, ele pedindo e você correndo. Essa é a ideia do sistema Cummins, do auxiliar de garçom. Aí eu disse, É um pronto. nome bonito, né? Aí, Cummins. Comigo, os cara ganha quanto? Aí, graças a Deus, eu fui muito abençoado. Sempre fui muito abençoado, Denis. Fui um cara sempre muito abençoado por Deus. O que que aconteceu? Com 3 meses que estava de experiência, ele disse, vai pra garçom. Aí já tava com a praça.
Naquela época, eu só atendia, nesse restaurante era francês, cara. Os deputados, prefeitos, vereadores, só era gente da elite. Era onde esse restaurante Em ficava? Boa Boa Viagem, Viagem, já é. numa galeria lá, Viela Bistrô, maravilhoso. Fechou. E daí, eu peguei esse. Fui criando gosto por isso, né? Você atendendo gente importante, você acaba sendo. A Se influência, colocando no as 5 pessoas, a lugar. média das 5 pessoas que você convive, você é, né? São Essa gente média. importante. Os caras não faziam questão pegava o dinheiro e essa caixinha aqui é pra você. Quando eu olhava 300 conto, 200 conto. Eu dizia, nunca mais eu saio desse ramo, pô. Na época eu ganhava R$ 315 salário mínimo. Eu me lembro como hoje, que nesse trabalho onde eu de garçom, quando eu iniciei, o meu primeiro salário foi 1.354, pô. Gente, é muito É um dinheiro. salto, pô. E a gente tá falando de quantos anos, né? A correção disso aí. Eu tinha eu já tinha 19. Então, o ano, acho que 19, a metade da tua idade, eu né? tinha 2005. Ó, a 2005. correção monetária, esse dinheiro era muito dinheiro, Era velho. muito dinheiro. Era tanto dinheiro que eu não sabia nem o que fazer. Porque era E nem tinha menino. tempo. Era menino, que eu tinha saído de um salário de 315, gente. Acabei de pegar um salário de 1.354. Eu disse, eu tô rico, pô. E não tinha tempo, né? Porque trabalhava muito também, né? É. Eu também não tinha tempo para gastar. Só tinha aquele dia de folga. Porque você pegava de 10 horas da manhã, largava de 4 horas da tarde, voltava de 6, ia até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Qual é o tempo que tu vai gastar dinheiro? Só na tua folga. Aí na minha folga eu pegava lá e dizia, você quer fazer o quê? Era só isso. Eu ficava aí, era assistindo filme, ia pra cinema, ia comer de tudo, que me achava realizado naquele momento ali. Mas era muito bacana. Saí desse Vieira Bistrô, fui passando pro Bargaço, fui trabalhar em outro restaurante, sendo que já me posicionaram de uma forma melhor, como maître, que era o chefezinho ali do garçom, né? O chefe do garçom. Quando tu saiu desse de Boa Viagem. Não, já tava Lá mesmo tu lá conseguiu chegar a mesmo, lá metro. mesmo. Já fiquei como maître. Por pouco tempo, depois fui pro Bargaço. Chegando no Bargaço, os caras tinham 15, 20, 30 anos de casa. Ixi. Aí me jogaram pra Comis. Aí eu disse, beleza, né? Vou ficar por aqui por enquanto. Aí recebi um convite de Biba do Chuac pra ir pra lá como gerente. Se eu vou me embora daqui. Fui embora ser o gerente lá. Aí quando eu tava lá, recebi outro convite pra ser maître, só que eu tava como gerente no Chuac e me posicionaram pra eu ir pro Forneria 1121 como maître, mas o salário era melhor. Aí eu disse, eu vou. Sempre aquela ambição do cara querer um pouquinho mais, né? De Fernando. O Fernando me chamou pra lá, já tinha um parceiro meu lá, Leonardo, trabalhando lá e me chamou. Disse, vamos embora. Nessa trajetória todinha, para não ficar de falar de tudo isso, essa trajetória todinha, quando as portas se fecharam tudo de Recife, aí eu fui ser Uber. Tu chegou a ser Uber ainda. Porque quando as coisas apertam mesmo, você pode bater os 4 cantos da terra, não tem nada para você aqui não, viu? É o seu processo, é esse aqui agora. Aí eu fui ser Uber. Se tá falando de Uber, a gente tá falando de que ano já? 2018, 2018, 2000 e... 17 antes. 2017, não, 2017 eu viajei. Ah, antes de. 2015 Tu já foi ser eu Uber. fui ser Uber. Eu passei 1 ano e meio sendo Uber. Eu não sabia disso, não. Foi. E daí roubaram meu carro, botaram a arma em mim, levaram meu carro, depois eu achei o carro, aí eu perdi o gosto. Fiquei com medo de rodar É. também, fiquei com medo de rodar. Aí eu disse, Deus me ajude. O cara lá de São Paulo ligou pra mim e disse, tu tá recebendo quanto aí? Pensando que eu tava de boa aqui, né? Esse negão deu um tempo dentro da área, pô. Eles, claro que não, cara. Você é um cara que tem visão, você é um cara esperto, não vai sair desse ramo não, pô. Esse cara era daqui. É Leonardo. Ele era Era o daqui. que foi gerente comigo lá no Forneria 1121 Tinha ido. e tinha ido para São Paulo, que achou que Recife tinha ficado pequeno para ele por conta da verba que não chegava para o patamar de vida que ele tinha, né? Ele foi para São Paulo, chegou lá, ele estava lá como gerente. Ele disse, venha-se embora para cá, eu vou tentar lhe ajudar aqui para você ficar como sommelier. Nessa época eu já tinha feito um curso de sommelier aqui em Recife, um curso pequeno de sommelier, só para aprimorar os conhecimentos. E quando chegou em São Paulo, aí eu fui embora, deixei o Uber aqui, poxa, eu vou me embora daqui, fizeram uma festa, meus irmãos. Vai voltar, Eu lembro vai dessa época que voltar tu viajou. quando, não sei o que, eu com o coração desse tamanho, parecia um menino deixando manhã.
Aí eu, sabe o negócio, eu vou embora. Quando eu chego lá, eu cheguei gordinho, viu? Porque eu tava já ficando aperreado, que por causa do Uber, a vida tava apertando, presta atenção. Aí eu fui nessa. A gente É, começa também, a gente ganhando bem, né? O patamar sobe, aí depois é difícil pra você descer. quando Jesus acha que o cara tá demais, né? Aí ele vai dar uma custo, né? Aí quando eu cheguei em São Paulo, olha pra onde eu fui, Itaim Bibi. É uma das áreas mais caras de São Paulo. Era você tá aqui, né? Daqui a pouco passava 3 Ferrari. Os caras brincando. Ferrari de 1,5 milhão, 2 milhões. Eu disse, onde é que eu tô, pô? E daí começou aquela mesma história de estar no meio dos poderosos, né? E você acaba se sentindo igual a eles. Só que não é, você tenta levar uma vida ali que seja bem parecida, né? Mas aí foi maravilhoso também, cara. Porque ali eu tive o prazer de conhecer um monte de pessoas que vai te levando para lugares que você acaba achando incrível. Então, conheci pessoas que me convidavam para degustação de vinho, que via o meu potencial em questão de falar sobre o vinho. E essa pessoa olhou para mim e disse assim: Tu quer ir comigo no Uruguai? A gente vai lançar um vinho lá. Tu quer ir lá no Uruguai para ver como é que fica esse vinho? Para tu falar um pouco desse vinho? Disse, vamos embora. E eu tava já como maître sommelier lá no Moderno Momusteria. Como é o nome? Maître sommelier. Maître sommelier. Maître sommelier. Que é que você toma conta do garçom. É o subgerente. É o subgerente e toma conta do vinho também. Aí pronto, meu amigo. Isso aí eu só voltei, na verdade, por causa da pandemia, viu? Porque a vida lá é totalmente diferente, gente. É diferente demais. Eu peguei e fui. Eu fui para Uruguai viajar. Fui para Argentina, fui para o Chile. Eu passei por esses países aí. E só em questão do vinho. Só aprendendo sobre vinho. Só aprendendo sobre o vinho, degustando. E eu achei isso muito bom. Eu achei isso muito bom. Eu estava em outro mundo. Mas a questão do vinho é igual feito medicina. Você não pode parar nunca, cara. Você não pode parar nunca. Eu achei que aquilo tava ficando muito grande para mim. Aí eu chamei um brother daqui, de Recife, para ir trabalhar lá comigo. E ele foi, tá até lá hoje. Aonde? No Chile? Não, Em lá São em São Paulo. Então Paulo. voltou pra São Quando eu Paulo. voltei, foi. Eu Passou uma fui, temporada no passei a Chile. temporada e voltei para São Paulo para continuar trabalhando. E daí levei um rapaz lá para fazer o serviço de sommelier, porque o gerente tinha saído e eu tinha ficado no lugar dele. Recebia bem, tava bem. Disse, não vou sair daqui não. Aí começou esse negócio de pandemia, filho. Mas ainda foi um pouco antes da pandemia, eu acho. De quê? Esse tempo de tu tá em São Paulo e vir pra cá. Não, foi não. Eu peguei o último avião saindo de Congonhas para Recife. O último avião. Ah, tu tava em São Paulo nessa Eu época tava em São mesmo. Paulo, pô. Isso já foi em janeiro, Isso já foi em maio, pô. maio de 2020. Foi que a pandemia, Foi isso, o foi março. Mais ou lockdown, menos dia o 16 de lockdown, março. eu acho que deu em maio, Foi pô. março. Foi março. Minha filha completou. Fez aniversário no dia 16, na segunda-feira, dia 16. Acho que foi na terça ou na quarta, lockdown. E eu não fui mais pra faculdade, fiquei em Pronto, casa e a gente não sabia o que fazer. pronto. Nisso tu tinha vindo um pouco antes de Não, avião ainda. eu vim no último avião, Denis. Caraca, brother. Tava como se tivesse tudo escrito, tá ligado? Eu vim no último avião. Porque tinha marcado a viagem para uma semana depois. Só que muita informação na TV, né? Muita informação. Antecipasse. Gente, eu vou ver vou lá em Congonhas para ver como é que eu posso adiantar essa passagem. Cheguei lá, tinha tanta gente querendo sair daquele lugar. O pessoal queria correr Todo mundo pra. com medo, achando que o mundo tava acabando, né? Aí, todo mundo querendo voltar para suas casas, todo mundo querendo viajar, ficar perto dos seus Da parentes. família. Aí eu disse, eu tenho uma viagem para Recife para tal dia, tipo uma semana depois. Ela disse, meu filho, só tem esse avião saindo hoje de 5 horas da tarde. É, foi de 5 horas da tarde. Foi Deus. Era mais ou menos isso, era às 3 horas da tarde. Aí eu peguei assim, Caraca, velho. isso Eu era, não, eu não isso era, sabia isso disso. era tipo meio-dia, meio-dia e eu tava lá em Congonhas, eu vou buscar minha mala, jovem. Pode emitir minha passagem. Peguei o carro, fui-me embora, peguei minha mala de qualquer jeito e voltei. Foi. Minto eu, querido, me lembrei.
Ele saiu, era 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Que quando eu cheguei aqui era tipo 7h30 da manhã, que eu pedi para meu irmão Felipe ir buscar minha mala e já fiquei na praia. Porque aqui não tava fechado. Lá já tava Já fechado. tava fechado lá. Porque lá já tava bem pior. É, demorou um pouquinho É. pra chegar aqui. Quando chegou aqui, fecha tudo. Sim, mas tu chegou de 3 horas, pegasse esse último voo, Felipe pegou tua bolsa e tu foi pra praia. Ele foi me buscar, A a bolsa, mala, a a mala. mala lá na praia. Foi? Foi, você leva pra casa, pô, depois tu vem, fala o que tu quiser aí. Eu vou ficar na praia, pô, porque eu não sei quando eu vou ter isso aqui, não. Porque eu tava com medo também do que tava tendo, porque eu tava vendo muita coisa lá, E entendeu? lá as informações chegaram primeiro, né? E eu tava vendo muita coisa lá e eu vim e vim com medo. Eu vim e vim com medo. E quando chegou aqui, a gente ficamos presos, tudinho, essa questão da pandemia. E o que é pós-pandemia. Aí o Zezinho, do Vezes Mel, Sim, sim. tava na pandemia, ele disse, meu irmão, eu tenho vontade de abrir outro bar. Eu disse, e eu abro também. Ele disse, vamos sentar para conversar? Eu disse, vamos. Ele, Me situa aqui. Tu chegou em março ou maio? Maio. Tu chegou aqui. eu cheguei em maio, cara. Beleza. Maio. Aí tava tudo já fechando, já tava fechado. Já tava Porque fechado. nessa época de maio eu lembro que eu tive que fechar minha academia e tal, e fui trabalhar de moto entregador, lá em Aldeia, no Boulevard. De vez em quando eu encontrava vocês. Nesse tempo aí tá tudo sinistro. Tá tudo fechado, ninguém sabe nem o que fazer. Nesse tempo vocês têm uma conversa pra abrir um outro bar. Então, mas aí a gente não. A gente era proibido de sair de casa, mas a gente Era. saía, né? Não, é. Então nessa época ficou tudo muito baratinho. Então, Ah, então, eu vim com um dinheirinho, tá vendo aí? Eu queria entender mesmo isso, esse eu vim contexto. com um dinheirinho, aí eu pegava minha família todinha e dizia, vamos lá pra aldeia. Aí chegava uma casa aqui que era, tá alugando, era 2.000 hoje, a mulher tava alugando por 300, porque ninguém tava alugando. Aí eu dizia, pronto, eu vou querer, vou passar 4 dias aqui. A gente levava todo mundo pra lá, levava carne, levava bebida, levava a família todinha, e a gente fazia isso, se divertir. Aí nesse. Ó, por baixo tu conseguia ver que tava mais barato as coisas. É, tava mais barato as coisas. Uma casa que você aluga por 2.000, tava por 300. Ai, daí que E a tu. mulher fazia questão que você fosse. Aí eu disse, então, eu vou. A gente se reunia na casa de mãe, bem dizer, todos os dias, ia pra aldeia, e ficava nessa, porque não, pra não enlouquecer dentro de É, casa, não né? tinha perspectiva também Porque da a imagem que tecnologia. tem na televisão só era dizendo, E a gente esperava que tá isso. morrendo 30, 40, 50, No 60. começo a gente ficava com 8 dias e sacava, 10 dias e sacava. Daqui um mês, no máximo, 3 meses, na pior foi se estendendo, né? E aí tu como é que tu começa a conversar nesses dias que tu tá indo pra casa de aluguel e tal? Como é que tu bateu com o Vesimel e começou a. Eu fui passando, ele tava lá, com aquela. Foi assim por acaso Ele mesmo? tava na mania dele lá de varrer, que quando ele fica varrendo, eu digo, tá aperreado, né, nego velho? Ele fica varrendo assim, aí, negão, tudo bem? Ele, e aí, tudo bem? Vem cá, o que eu quero falar Isso, contigo? maio, abril, maio, Eu junho. acho que já tava em junho. Junho. Já tava Junho. passando uns meses, a gente já sabia que não. Não, isso foi em julho. Ah, Em julho. deu uma suavizada aí que já dava. Todo mundo entendeu como funcionava É, a pandemia e conseguia já dar um tava querendo dip. dizer, olha, vai poder até 8 horas da Isso, noite sim, eu ficar lembro. funcionando as coisas. Isso. Aí eu disse, vamos embora. Já conversei com ele, ele já disse, eu disse, então, já tava pensando nisso também, cara. Então acho que vamos juntar o útil ao agradável. Porque eu já vinha com a ideia de que lá em São Paulo, os drinks clássicos, um Negroni, tomando muito Negroni lá, Martini. Eu disse, eu vou levar isso pra lá, vou vender isso lá. Eu não quero trabalhar para ninguém mais não. Vou fazer isso lá em Recife. Aí cheguei com essa ideia aqui. Aí Zezinho foi e me chamou. Eu sentei com ele, fui conversar, tudinho, horas, assim, o que é que tu acha? Não sei. Vamos iniciar, vamos. Eu disse, eu já tenho um local. Que eu já tava avisando já que eu queria, Tava. é que eu queria fazer, né? Só precisava de um empurrão, né? Zezinho foi um cara maravilhoso que ele me apresentou a Camaragibe, onde eu morava, mas eu não conhecia. É porque pela tua trajetória, foi desde novo trabalhando no Então, Recife, aprendendo a trabalhar em outras áreas já adolescente, adulto, e viagem pra fora, tu não teve essa condição de conhecer bem, né? justamente, pois bem, depois que eu abri o boteco, as pessoas assim, não me lembravam de tu não, tu é daqui mesmo? Porque eu não vivia em Camaragibe, eu saía de manhã, chegava de noite e pronto. E essa vida de garçom, eu chegava de madrugada, a pessoa só via eu passando e voltando de manhã para trabalhar. Então vamos abrir, Zezinho. Aí a gente alugou uma casa ali, aí a casa não tinha nada, feita aquela música, não tinha teto, não tinha nada. Pronto. Aí ele foi abrindo, ajeitando. Quando foi
Em agosto, aí uma amiga minha, ligou pra mim e disse, Eduardo, tem uma vaga de gerente aqui no Boteco 878. Tá bombado o boteco. Vem embora pra cá. Eu disse, então, mas eu tô com a ideia de abrir um pra mim. Ela, pelo menos que serve de experiência aqui dentro de Recife pra tu ver como é que Recife tá. Eu disse, vamos. Aí cheguei lá, conversei com o proprietário e disse, eu vou passar 6 meses aqui. Aí ele disse, pronto, passa os 6 meses. Era em agosto, só podia ficar aberto até 8 horas da noite. Quando eu cheguei lá, os drinks dele era tudo colorido, música sertaneja. Aí eu com a minha ideia de drinks clássicos, tanto é que eu implementei lá aquele shot Sim. que eu coloquei o nome lá de Cipó. Por que Cipó? Aquele, pô, o cara bebeu shot. Tá, pô, isso é Cipó demais. Que foi o primeiro nome que o cara que bebeu Falou. falou. Eu Aí digo, "Oxe, esse é o nome, pô. Como é o nome? É Cipó. Aí fica duplo sentido, né? tu joga bem com esse duplo sentido. Depois a gente fala sobre o duplo sentido na bebida. Eu tava vendo no Insta, tem uma banheirazinha lá com. Então, Como é o aí, nome? O suíte, não. Suíte 14. Daqui a pouco tu fala disso. Aí volta. Cipó, botou o nome, 6 meses de Coloquei, experiência aí lá. ficou. Experiência no O, trabalho. o, o- os donos de lá, Anchieta e Leonardo, ele me adoraram. Ele fica aí, pô, tá dando certo. A casa na pandemia vendia um valor e ele disse: se tu dobrar, eu te dou mais 5% do faturamento. Aí é comigo mesmo. Consegui dobrar o faturamento, pela graça de Deus, que a minha trajetória sempre foi assim, sempre superando os objetivos assim, as pessoas me colocavam e eu ultrapassava. Eu me sinto muito honrado, assim, pela vida e por Deus. E passei os 6 meses lá. Quando foi em janeiro, eu disse: eu não fico mais não, De 2021. 2021. E o boteco abriu em agosto, porque o dinheiro acabou. Abriu em agosto de 2021, foi? Foi, porque o dinheiro acabou. O dinheiro acabou, nem eu. Sim, é porque aí tu. Peraí. Os 6 meses que tu tava lá trabalhando, trampando, pegando a Você noção. acaba ficando meio disperso Mas tu também, já né? tinha andado, Tava já fazendo, tinha alugado o já tava ponto e tava fazendo, fazendo as coisas. mas aí a casa não tinha nada. É muito dinheiro, cara. É muito Mão dinheiro. de obra. Fora que eu procurava ter uma vida do que eu tinha lá em São Paulo. Quando eu botei os pés no chão, já tava tarde. Já tava tarde. Eu tinha gastado muito dinheiro, Ah, não tem tinha isso. mais dinheiro para iniciar. E para iniciar o boteco, eu tive que pegar dinheiro emprestado, até para pagar a passagem dos funcionários no primeiro dia. Só, isso aqui é a semana da passagem. Eu tive que pegar emprestado, pô, porque eu já estava no limite do limite do limite. Então, o que é que a gente fez? Vou voltar a falar dos drinks lá, tá? Dos E drinks. depois volta pra janeiro que tu sai da experiência E lá, fico só trabalhando dedicando pra abrir o boteco. para abrir o boteco. Até agosto. Nesse tempo tu rodou Uber também, não? Não. Só ficou É. trabalhando pra ajeitar lá, Aí né? foi que Mão o na dinheiro foi massa acabando mesmo. mais ainda, né? Porque tinha minha vida e tinha colocado E não tava dinheiro. entrando, né? Não, é só jogar dinheiro dentro do boteco. Só jogar dinheiro, porque ali, ô Madagascar, viu? Ô Madagascar. E eu também não sabia muito. Cezinho já tinha mais essa noção de, não, pô, vai por aqui, bota esse dinheiro aqui, bota esse dinheiro aqui. Entendeu? Cezinho já tinha mais essa noção. Foi arrumando as mãos de obra mais em conta, foi barateando tudinho. E se não fosse a Zezinho me apresentar a Camaragibe e junto com o pessoal para me ajudar a abrir ali também, junto com ele, tinha ficado pelo meio do caminho, pô. Então, o Zezinho foi extremamente importante na história do boteco, entendeu? E o drink. Não, peraí, eu tô Ei, lembrado do drink. Volta, isso aí tu vai botando dinheiro, isso tu sai da empresa, da outra empresa lá do Recife em janeiro e trabalha e a coxo, ah, até abrir com esses perrengues e essas apresentações que Zezinho fez. porque era a festa de agosto. Aí tu abre em agosto. Tinha que deixar passar a festa de agosto. Tu não Porque, deixou? porque ninguém tinha dinheiro, não, cara. O pessoal tava gastando tudo na festa, Na altas festa de bandas, agosto. banda Sempre grande. foi assim, né? É. Aí eu abri no dia 12, Quando acabou a festa de agosto. uma semana, na outra semana, O povo tava sem dinheiro. sem dinheiro. Eu não Não captei, entendeu? Só pensou em ser depois, né? Mas não Ser pensou que depois. depois a galera tinha gasto. Aí, no primeiro dia, acho que deu umas 25 pessoas, 30 pessoas. Eu disse, meu Deus. 15 da família, 5 15 da amigos. família e 15 de convidados. Ai, meu Deus. A gente abriu numa quarta para fazer o teste, né? Abriu na quarta para fazer o teste. Aí quarta, quinta, na sexta-feira, Denis.
Vou dizer um negócio a tu. O camarim ficou pequeno demais pro boteco. Na sexta-feira, fazia fila que chegava na outra esquina. Dois segurança segurando o pessoal pra não entrar. O pessoal esperava 1 hora pra sentar numa mesa e escutar lá o boteco, pra ficar lá. Porque o pessoal tava Carente, né? De um carente lugar disso, assim. né? Tava todo mundo preso. E isso só podia ficar até 10 horas da noite. O pessoal da prefeitura chegava, Eduardo, fecha. Tu Tá? abria que horas? Eu abria de 4 horas da tarde, pô. Eduardo, fecha. 10 horas. Pô, negão, 10 meia hora. Dá não. Beleza, eu vou fechar. Amanhã eu abro mais cedo, viu? Eu dizia, pessoal, amanhã eu vou abrir mais cedo, viu? É até 10 horas, né? Pode deixar. Fechei. Fecha tudo. Gente, pode pedir as contas a todo mundo aí que fechou. Não pode. E ia-me embora. No outro dia, abre 2 horas. Né, no sábado, abre de 2 horas da tarde. Abre de 2 horas da tarde. Punk novamente, pô. Jogava lá pra cima. O pessoal, aquela agonia toda, dizendo, meu Deus. Me realizei. Porque é o sonho do cara, né? É o sonho do cara. Eu vi aquilo. Você gestou ali por nova, E eu né? fazendo aquilo ali tudo pro pessoal. Que é muito diferente. É muito diferente, gente. Você trabalhar pros outros. Você fazer isso pros outros. Fazer isso pra você. Você não tem a dimensão de quanto o seu patrão lá tá se esforçando para que dá. Quando você pega uma casa que já é extremamente organizada, você é mais uma peça para fluir. Mas quando você inicia a casa com o patrão também ali devagarzinho e o patrão não tem o real, estamos se ajudando, é mais difícil. Hoje eu entendo isso e eu achava que era corpo mole do cara, pô. Poxa, esse bicho, ele nem me ajuda, pô. Um dinheirinho a mais de nada. Ele me ajuda, não. Hoje, O cara tá fazendo das tripas coração pra dar meu aquele, Deus né, do velho? céu, é loucura, viu? É loucura, loucura. Muito, muito, muito difícil, cara. E aí o Boteco tem um auge nesse, até o fim do ano, assim, de sempre Tem. casa lotada. Eu É, lembro, eu acompanhei um até pouco. dezembro, Era pipoco topado. Quando chegou de janeiro 22. de 22, saiu. Porque daí nessa época aí já tava. Tava afrouxando, né? Não, já tava livre já. Tava livre. Eu acho que foi em novembro que liberou tudinho. A casa fechava 2 horas da manhã. Topado. Topado, dia e noite, pô. Eu disse, poxa, sonho realizado dobrado feito tapioca. Aí disse, vamos embora. Casa funcionando, eu achando que eu tô em outro patamar de vida, tu já tô melhor do que eu tava em São Paulo. Eu achando isso. Agora você é o dono, né? Agora você tá em outro nível, pô. Só que eu me perdi nas minhas próprias experiências, mas eu me perdi. Me perdi, eu achei que tava tudo maravilhoso. Eu achei que eu tava dentro de um patamar de vida que não me cabia. Porque o que vem de muito e se embora de muito também. Eu me perdi. Muita gente se aproxima aqui, cara. Oxe, Porque nesse momento de sucesso eu assim, nunca tive tanto amigo na minha vida, não, pô. e quer te chamar pro Não. lugar, né? Uma vez a gente conversou a respeito disso e o cara chegava me abraçava e disse: Você merece. Esse mesmo que esse bicho aí. Ficava disso, é. Ei, você merece. Você merece. Ninguém sabe a história do Quem é cara. esse cara, meu irmão? Você é merecedor, eu lhe acompanho. Disse, tá bom, meu amigo. Depois que o boteco quebrou a primeira vez, já era, viu? Já era amizade. A turma passava e dizia: Quer vender por quanto? Diziam isso, Poxa, né? como fosse um pacote de banana e tomate, pô. Janeiro dá uma fracada, mas quando é que dá essa primeira quebra aí no boteco? Porque apesar de ser novo, vocês têm uma história já de altos e baixos, né? Pós-fevereiro. Fevereiro, pós-carnaval, não segurei. Não segurei porque o boteco tinha um problema de filtração de água. Aí começou Infraestrutura tem que mexer aí aí, né? quando tinha chuva, dava um palmo de água dentro do bar. Um palmo de água. Os clientes ficam tudo com o pé dentro d'água assim, ó. E a turma ligando pra mim que eu não ia nem lá. Porque não tinha cara. Sabia que tava não chovendo, tinha o cara não cara, sabe nem o pô. que Eu vou fazer. dizer o que o cliente? Ele olhava. Teve um dia que eu fui, o cara fez. Tem um pano aí não? Meu irmão. Tem um pano aí Isso não? dói. A gente tá rindo, tu tá rindo Então, agora, né? É claro, Porque mas na assim, hora você faz, meu Deus, o que é que eu pudesse, eu deitava ali, que esse cara não tá pisando. as mulheres compravam salto alto pra ir lá, cara. Quando eu olhava o salto dentro da... Você foi naquela chuva de verão que tem, né? Aqui que a gente sabe E que. eu olhava aí. Esse inverno vai ser mais pesado, né? Tirando por menos, né? Pra o cara puxar uma conversa e não ficar naquele problema que ele tava vendo ali, né? E daí foi... Passou. E eu quebrei. Eu quebrei, nego. Assim, fevereiro, março quebrei. foi descendo, né? Foi A galera já descendo, vai descendo. falando e vai deixando Porque de aí ir. entrou uma complicação que os vizinhos
Sim, também teve isso. Os vizinhos me Não denunciaram tinha acústica, no Ministério infelizmente. Público, dizendo de que era insuportável o som. Eu não vou discordar, cara. Hoje, eu concordo com eles. Eu concordo. Eu dou graças a Deus que isso aconteceu, porque eu tinha música todos os dias. Eu tinha música todos os dias. Com esse processo do Ministério Público, 3 processos que eu tive no Ministério Público, disse, eu não preciso de música. O boteco não é, eu não estou vendendo a música. Eu estou vendendo espaço, eu estou vendendo Não tinha drink feito hoje tem em Camaragibe, porque eu trouxe Essa bagagem do toda. 878, eu trouxe de São Paulo, joguei no 878, peguei uma base do 878 que era, troquei os destilados, troquei as cores e comecei a colocar as músicas. A experiência com o vinho dá mais um feeling, mais um. Pra entender Dá, o sabor, né? Dá então, pra dar o diferencial, né? do que os clientes Tu procuram. aprimorasse muito. Do que os clientes procuram. Hoje, a gente aqui gosta de doces e colorido. O drink é doce e colorido. Um ou outro que diz, não, tá muito doce. A gente vai e articula ali para colocar um whisky sour pro cara. E ele vai achar maravilhoso. Porque o destilado é mais forte. Entendeu? Mas aí, Fala desse processo da quebra, da primeira quebra. então, E aí veio o problema do Ministério Público, do som, e tu vê que tá vendendo não é a música, é a experiência, né? o que tava vendendo é um ambiente ali, o lugar para vocês se encontrarem e ficar um lugar mais bacana. É um lugar familiar. Não era para ter bagunça, só que no início era muita dança, todo mundo tava querendo isso, pô. Não foi a culpa do som, Uhum. foi que eu via que o cliente tava querendo essa questão de música se animar, porque tava muito presente em Eu casa. lembro, tu falou agora, eu lembrei que na época não podia dançar agarrado, né? Não Era podia. uma lei meio maluca que E o pessoal passava e dizia, tá tá agarrado, vou agarrado, filmar. não pode. Que E eu doideira. ficava indo pro cliente, não pode Eu agarrar. lembro, eu vi Não algumas pode, vezes. gente, por favor, me ajude, gente. Não pode. E o Não povo podia, carente, não precisando de. podia dançar, o cara, tua frescura, pô, ninguém tá vendo isso não. Isso, mas não pode, o cara passa aí, filma, depois eu vou responder alguma coisa aí. Essas questões do Ministério Público foram resolvidas, hein? Foi Graças a resolvido Deus, sim. né? Eu diminuí, eu colocava música todos os dias. E daí o que que aconteceu? Eu disse, cheguei na doutora, ela disse, doutora, eu não vou colocar mais música todos os dias. Eu vou colocar como todo mundo coloca, em qualquer ambiente, sexta e sábado. Eu não vou mais colocar banda, eu vou colocar. A maioria de hoje é tudo VS lá no boteco. É VS. VS, só que eu pego uma banda mais conhecida hoje. A ideia que eu tive foi na minha época, quando eu era garçom e ia buscar me divertir, eu ia buscar justamente essas bandas, onde é que essas bandas estavam tocando, que eu queria ouvir, eu queria dançar. E hoje eu pego essas bandas para fazer o pessoal dançar. Então eu acho isso também muito bom, assim, a questão do que eu fazia para me divertir e hoje eu faço que as pessoas se divirtam ali no boteco, num ambiente mais calmo, mais tranquilo. Eu prezo muito assim pela qualidade do que a gente está oferecendo. Então você pode ver nos vídeos do boteco que a maioria das mulheres tudo dançando. Não tem um homem importunando. Quando a mulher dá cabimento, o homem chega, não tem nada a ver. Mas se chegar um cara lá já importunando, sei, cara, me ajuda. Aqui não pode fazer isso. Pô. Tu educou pra que isso não É. chega. E Eventualmente eu nem preciso já. fazer nada. Hoje já acontece assim, é todo mundo muito tranquilo. As mulheres. Tem um monte de vídeo. As mulheres dançando e não tem um problema nenhum com isso. Eu dou graças a Deus por isso, meu bem. A gente parou aonde? Nessa primeira quebra, e aí tu se reestrutura, Aí eu vendi reformula um carro que eu tinha e jogo dentro do boteco. pra poder voltar. Pra ver se eu achava o ponto onde eu me perdi, né? Aham. E com 6 meses depois que passou ali, né? Isso foi no mês de julho, mais ou menos. Chega fim do ano de Chega fim 2022. do massa, chegou o 22, 23, eu quebrei de novo. Caraca, velho. É mais ou menos quando? Começo também? No começo. Vai ter uma E parece que o cara. cronologia aí, né? Então, por mais que eu tenha trabalhado na gerência de grandes restaurantes, eu sempre me perdia, Denis. Eu achava que eu quebrei, mas levantei de novo. Isso entendeu? é muito difícil mesmo. O proprietário não misturar com o negócio, né? Com o pessoal, velho. É. Mesmo tendo experiência nas empresas dos outros, mas Eu quando você me- traz pra você, Então, eu me perdi 2 anos seguidos, cara, nisso. Eu perdi 2 anos. No segundo ano, eu vendi o outro carro que eu tinha para botar ali dentro. ficou a pé. Então, aí eu fui financei uma moto pelo pé. Ixi, 2 motos pagou. Paga, comprou. Quando deu 8 meses, Jesus me abençoou, eu comprei outro carro. Mas aí foi Quebrou de novo. Quebrei de fechar o boteco. Eu fechei o boteco. Passou quantos dias?
domingo, segunda, terça, quarta e quinta eu não abria. Tu não sabia o que fazer. Tava em depressão dentro de casa. Dormindo, mais que tudo. Só comendo dentro de casa. Meu Deus, o que é que eu faço, né? Vou vender isso. Todo mundo apareceu para comprar. A turma oferecia 10 mil para comprar aquilo ali. Eu conheço um cara E jo- que falou que ofertou mesmo. E eu acho que foi isso mesmo, Não, 10 ou 15, sei não. lá. A pessoa que você tá falando me ofertou por 30 mil. Uma pessoa falou a mim que ofertou. Por 30 mil. Só que era o sonho do cara. O cara. Eu não acredito que meu sonho valia 30 mil conto, não, entendeu? Você não acredita que meu sonho vale 30 mil. E depois, o que é que eu faço com esses 30? Vou abrir outro? Não é melhor estar aqui. A ideia era ir embora para São Paulo de novo. Era essa, era. A ideia era Só, vender. só que tem uma parte aí, e eu acredito que já era aí que tu. Não, ainda tava na relação da tua esposa que tu vai ser pai agora. É. Então, aí foi na época que eu conheci essa Nessa jovem. época tu já tava. Não, que eu quebrei e Tu tava quebrado quando conheceu ela. tava quebrado, tava quebrado. E eu fui e falei pra ela. Que a turma disse, né? Você é dono do boteco. Aí tu Eu abriu mandei uma pra ela. imagem. Não, é. Uma imagem que não existe esse negócio. Gente, não existe esse negócio de patrão mais não, viu? É mais um funcionário dentro da casa. É um, Só que esse daí mexe com o dinheiro, mas ele é funcionário. Todo mundo recebe, menos ele. É justamente isso. Não se engane, não. Fora, Denis, que quando o boteco tava no auge, quantos bares e botecos abriu dentro de Camaragibe? Sim, eu lembro. Lembro, bicho. Em 6 meses abriu uns 8. Não tinha, Um não. perto do outro. Era. Na mesma noite você tinha 4 A funcionários. concorrência ficou incrível. E o cara ter que dar bebida pra chamar a gente. Teve uma época que eu disse, gente, shot cortesia. Shot cortesia pra todo mundo. E o pessoal não ia. Porque já tava enjoando do boteco. Tava enjoando do boteco, da mermice do boteco. Porque também quando chegava lá, eu já tava com um problema. É. Você Transfere, transmite. Você transmite o problema. A pessoa chega lá numa vibe massa, aí tá o dono. É. E o funcionário vai repetir esse Aí o cara diz, comportamento. "Oxe, esse bicho tá com problema, vamos embora daqui. E vai se embora mesmo. O que foi que tu fez aí? Qual foi a virada pra essa segunda Então, levantada? A primeira tu reformulou uma parte e diminuiu os problemas que tinha conflito com o vizinho. Então. Nessa segunda quebra, a segunda quebra foi que eu me perdi novamente ali naquele mês, a virada. sim, aí Do depois dos ano. 4 dias de tristeza. Imposto, filho. Para, cara, eu não tinha nem pensado nisso. Imposto que me quebrou, viu? Eu pagava tipo 12 mil de imposto. Eu achei muito difícil manter os 12 mil de imposto. Porque eu tava tentando ser corretinho ali. E 12 mil de imposto. Chegou uma hora que eu desci, chamei o contador desse. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Ele disse, Eduardo, não é conseguir. Tu tá pagando 12 mil porque tu faturou o mês passado e tu tem que pagar os 12 mil, cara. Não é dizer que não conseguiu. Cadê o dinheiro? Aí era onde tu tava no teu nível, É, subiu o patamar. foi que aquilo ali eu me perdi nesse equilíbrio, entendeu? E a falta de instrução de imposto. Hoje eu tenho um equilíbrio de, de fazer essa questão bem direitinho, entendeu? Olha, isso aqui não é meu, não. Isso aqui não é meu, não. Sim. Isso aqui não é meu. Se você não separar as coisas, você se perde. Se perde. Hoje, tranquilão. Separa, entrou. Isso aqui não é meu, não, pô. O que é que tu. Sim, mas depois. Aí tu resolveu como? Aí tu começou a. Pra poder reerguer, né? Então, pra Vendeu de novo outro carro e comprou a moto? Não, nessa época tu já Não, tinha feito isso, né? então eu vendi a moto. Eu vendi uma moto e um terreno. Eu peguei o terreno do meu irmão. Léo, obrigado. Eu peguei o terreno do meu irmão assim, meu irmão, me ajude, cara. Eu tinha vendido o terreno, meu irmão. Tinha 8 terrenos ali, uma Sim, proximidade ali. sim, sei. E já tinha vendido tudo isso. Só tinha um que eu tinha vendido a ele, bem baratinho. Eu disse, "Ei, meu irmão, já fazia um monte de anos já. Eu, cara, esse terreno ele vai construir, eu vou não. Eu vou me apossar dele novamente. Eu vou vender o terreno pra me erguer. Ele falou, vai-te embora, pô. Porra. Ele foi brother, meu irmão foi brother. Vendi o terreno, vendi a moto, botei lá dentro. Caraca, velho. Botei lá dentro, só que nessa época aí eu tinha conhecido essa jovem, Jamile. Ela trabalhava numa clínica próxima ali. Eu contei ela a minha situação. Eu disse, eu tô quebrado, eu não sei o que fazer. Era o que é que tu quer fazer? Eu disse, eu não sei por onde começar. Nem os meus próprios funcionários acreditam em mim mais. Eu já tava devendo 2 meses de funcionário. Entrando pro terceiro mês. E eu tinha que pegar esse dinheiro, não podia pagar o funcionário. Quando foi no dia 12 de junho, dia dos namorados,
que foi que eu fiz? Toda a verba do dia dos namorados, eu disse, dia 13 reunião aqui, 2 horas da tarde. Cheguei pra todo mundo, só gente, aqui ó, vendeu isso aqui ó. Eu vou distribuir pra vocês. Não vou ficar com nenhum real. Vou distribuir pra vocês. E a partir de agora, ninguém tem emprego. Caraca, velho. Aí todo mundo começou a procurar seus empregos por aí. Júlia ficou lá. Júlia Ela foi. tá até hoje, né? Júlia tá lá. Júlia ficou lá. E ela se distanciou, foi procurar fazer um curso também. Porque ela viu que o barco tava. Titanic tava longe já. Não pode nem julgar, né? Não Que pode, não, tem que claro que não. sobreviver, Claro que velho. não, pô. E teve uma menina que ela disse: eu vou ficar com vocês. Eu disse: negão, eu só posso te pagar os 10%. O que tu receber 10% aí é teu. Mas tem nada não, eu tô em casa mesmo, eu vou vir pra cá. Tem uma comidinha? Puxa, disse, beleza. Caraca, velho. Aí ela foi rocheida, viu? Jamile ficava na cozinha. Jamília, que é tua esposa É. atual. Eu ficava lavando os pratos e no bar. Sexta e sábado. Quando a gente começou a ver que tava dando certo, o que a gente fez? Vamos abrir todo dia? Eu disse, vamos. E aí, tu vem? Ela, venho. Eu disse, beleza, vou te ajeitando aqui. E a gente começou a ver. Só vocês três, velho. Só vocês três. Só nós três. Só vocês. Aí a gente foi bem devagarzinho ali. Bem devagarzinho. E eu acho que Começasse a ter um entendimento mais Foi. organizado. É uma chance Então, de ser organizado a de novo. chance era a única. Ou vai dessa vez ou não vai. Aí começou a fazer devagarzinho ali. Fazendo devagarzinho, devagarzinho. Eu devia. Eu vou falar aqui porque não é vergonha. Não é vergonha, gente. Eu devia 18 mil na CELP. E a CELP ia lá direto. Eu levava golpe dos caras da CELP, pô. Esse negão, ó, eu tenho uma ordem pra cortar. Me dê 300 conto aí que eu não corto não, pô. Tu ficou preso na mão dele. Foi. E era toda semana os caras iam lá, pô. Pegar 300. Pra não cortar. Mas Jesus foi trabalhando devagarzinho, mandando os clientes, mandando os clientes. E eu fui lá tratando. E aí, gente, fazer uma promoção. Fazer uma promoção, fazer uma promoção. E Deus foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Tudo pago, cara. Funcionário pago. CELP paga. Tudo em ordens. Isso foi indo final de 2023. Pra 24 já. Conseguisse no fim do ano por aí já organizar. Totalmente organizado. Totalmente organizado, sem problema algum. E aí vira pra 25, 24. 24. É um ano bom. 24 tu considera que foi um ano 24 só bom. foi pra reorganizar o boteco. Porque eu não tinha mexido em nada do boteco. Então, eu disse, Estrutura, não foi? aí eu disse, eu já vou colocar uma coisa melhor aqui dentro da cozinha. Sim. Vou botar uns balcões de inox. Pintura, cobertura. Já vou tratar de uma Eu forma lembro. diferente. Eu fiz Ficou umas lindo o pinturas, painel ali foi, no umas, muro umas enorme. pinturas ali, desenhando umas casas antigas que retrata a vila, Sim. boteco da vila, cheio de vila lá, uns matinhos antes da vila. Pedi para fazer uma caricatura de uma mulher bem bonita, que o bar remete à mulher. Todos os drinks que tem lá é só para mulheres, pô. Fala aí dos drinks, mano, velho. Porque realmente foi bom. Aí, tá vendo que a gente ia voltar? Eu olhando lá o Insta e tal, eu disse, pô, relembrar algumas coisas aqui, porque eu te conheço de muito tempo e acompanhei boa parte dessa história, não sabia desses detalhes, mas com a correria, ultimamente eu não tenho conseguido ir. Aí fui olhar o Insta e tal. E os nomes dos teus drinks, né, velho? Como é essa inspiração, essas ideias dos Então, drinks? eu sempre gostei. A música mais escutada do mundo, a primeira é rock. A segunda é o sertanejo, pô. Isso foi a pesquisa que eu fiz quando eu fui abrir o boteco. Hoje eu não pesquisei mais não, tá? Aí eu peguei assim, eu vou colocar música sertaneja. Aí eu peguei aquela banheirinha aí. Onde é que tem banheiro, pô? Numa suíte, pô. Qual a música que tem suíte? Aí fui pesquisar. Aí tinha aquela suíte 14, banheira de espuma. Banheira de espuma era o drink. Aí eu disse, beleza, suíte 14. Na época, Marília Mendonça estava no auge de Maiara e Maraíza e Sim. de música sertaneja. E eu botei Coração Cachorro, Coração Bandido. É tudo nome de música sertaneja, pô. O do Cipó foi interessante, que foi o primeiro nome que. O que o cliente disse, pô. Ele disse, é isso aí, Hoje qual é o drink mais vendido lá do Boteco Vila? é alvejante. Alvejante? Alvejante. Por causa da música também. Não, cara, da música também. Que eu fiquei olhando o clipe, pô. Quando lançou o clipe, essa música estourou na época, né? Eu fiquei olhando, aí era um drink vermelho com morango. Aí eu vou acrescentar alguma coisa. Eu vou botar vermelho também, mas eu vou acrescentar alguma coisa. Aí eu peguei pitaia, limão. Tinha um brother que trabalhava comigo, Márcio. Sim. Márcio, ele tem até um
uma equipe Faz festas, de né? faz festa, tudo. Alô, meu amigo Márcio, não se preocupe não. A gente vai fazer um corte, né? Convidando o pessoal a seguir seu Insta. Eu tenho você E no Insta. você, E contratar seus serviços. E tem aqui um cara que pode falar você foi melhor. maravilhoso, negão. Eu gosto de você de graça, viu? Você me ajudou muito. Cara da poxa, né? Oxe, tu é doido, pô. Eu sei, eu Até conheço. hoje ele é humilde. Humilde de coração, cara. Um dia desse eu tava precisando de barman. O cara tem uma empresa, tudinho, pô. Não precisava. Ele disse, se quiser, eu vou te ajudar aí, pô. É, é grandiosidade. Não é não. Esse cara é maravilhoso. E aí tu vai nos drinks. Aí eu dizia, negão, olha, vê só, eu tenho uma pitaia e um morango aqui. Aí, qual é o destilado? Faz um monte aí. Vai fazendo com rum, faz com gin, faz com vodka. Vamos ver o que fica melhor. Acrescenta aí, bota gin e vodka. Puxa um pouco mais pro limão. E ele ia fazendo, espera aí. Aí o gosto, eu dizia, agora tá bom. Mas a decoração que eu fazia, tudo era ele, pô. Eu não decorei nenhum drink daquilo ali, foi tudo ele. Ele deixou pra tu esse. Foi. Ele me ensinou tudinho. Eu fazia a questão da junção do, 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 do destilado com as frutas. E ele fazia o acabamento. Cara, a gente, Deus vai colocando gente na vida da gente, né? Mesmo a gente, muitas vezes, reconhecendo que não merece. Não, de forma alguma. Assim, Deus é melhor o do cara que... tava lá do outro lado do mundo, vem pra cá, aparece uma ideia, você vai construindo uma ideia, vai um monte de tropeços pelo meio do caminho, mas as pessoas vão lhe ajudando e você nem sabe como, mas a pessoa passa, lhe dá uma ideia e você, eita, isso foi pra mim. Aí vai Tem seguindo. uma porcentagem que é nossa do entendimento do mundo que a gente tem para estar aberto ao que tem de possibilidade. Porque tem gente que passa as oportunidades e eles não pegam, né? Isso é a bagagem que tu tem desde lá do camelódromo, na rua, É. vendendo, traquejo lidando com gente e as viagens, morar fora por um tempo, ali longe de todo mundo e viajar para outros países. Isso é uma bagagem, bicho, que não tem até chegar a empreender. E hoje, né, nessa trajetória, com duas quebras e se reerguendo de novo. Hoje tu pode dizer que tu vive o melhor momento de empreendedor, pelo menos, da tua vida? Então, eu espero que não, viu, Denis? Tu ainda não acha que seja o melhor momento? Não. Não, mas na trajetória Não, daqui tá pra trás, maravilhoso. daqui para trás, A graça de Deus me eu sei basta. que tem o mais, né, que a Mas gente assim, eu acho que não. Não só pelo boteco, mas todo acontecimento que vai ser grande ali, entendeu? Mas não só pelo boteco. O que o boteco hoje me proporciona tá maravilhoso, cara. As pessoas falam muito bem do boteco. As pessoas quem chega lá diz, aqui é o melhor lugar. Aqui é muito bom. Aqui eu consigo me divertir. Teve uma senhora que chegou lá com, acho que tinha 74, 72 anos. Se divertiu, brincou bem muito. E no outro dia a filha dela mandou só, nunca vi um lugar para recepcionar uma senhora de 72 anos. Ela se divertir, e no outro dia já pediu para voltar. Ela mandou um recado assim, eu acho que até repostei. De uma forma de. É muito grande isso, né? É muito grande isso. De uma pessoa reconhecer o seu trabalho dessa forma. É muito bom isso. Não só por você, que você tem a ideia. Tem toda a equipe por trás disso trabalhando, né? Porque você, a equipe disser, você não vai conseguir, você não consegue mesmo não, cara. Você empurra o pessoal diz, faça não, pô. Vou fazer assim não, vou fazer pior. Vou fazer assim não, viu? Mas você tem que ter o bom senso, trazer as pessoas para junto de você, brincar com as pessoas, para que elas se sintam ali. Já passou mais de, sei lá, 60 funcionários dentro do boteco. E todos, quando eu vejo no meio da rua, eu aperto a mão e digo, gosto de tu, nego, velho. Essa semana eu passei na Elisa Cabral ali, encontrei um cara que foi segurança dele, me abraçou. Disse, meu irmão, tu é um cara maravilhoso. Tu deixou eu trabalhar lá quando eu tava apertado de vida. Fui pagar minha faculdade com aquele dinheiro de lá. E hoje eu tô trabalhando com outra coisa. Mas quem me deu a oportunidade foi você. Vem cá, me deu um abraço. No meio da rua, me deu um abraço. Até ficou com os olhos cheios de lágrimas. Eu disse, meu irmão, tá viajando, tá com dificuldade na tua vida. Mas é assim, isso traz assim pra nós um reconhecimento que além do financeiro, né? vale bem mais do que dinheiro. Isso aí é uma ideia que você teve, de que você construiu uma ideia e tá dando certo, tá maravilhoso, tá ótimo, cara. Que bom, velho. E dá pra. Transparece. Eu te conheço há mais tempo. Não sei quantas pessoas estão assistindo e vão assistir, mas eu conheço desde criança, Kika. Por isso que eu chamo ele de Kika, que isso é um apelido de só quem é da família que sabe. E hoje, até assim, conversando contigo agora por essa quase uma hora, eu percebo até no teu jeito de falar, tá ligado? Na tranquilidade que tu tá passando. Por isso que eu perguntei se esse é um dos momentos, assim, beleza, além do Boteco Vila, na tua vida, assim, eu vejo um sossego. Então, assim, assim, Tem essas coisas que você estão falando assim, mais claro, eu vou ser papai, entendeu? poxa.
Tá tudo se encaminhando. Acho que mais uma nova chance É, para reestruturar. Dessa vez, justamente, me direcionar para outro não no caminho. empreendedor, né? Mas no homem, É, no pai. justamente, que isso me faltava, entendeu? Eu tenho uma filha de 22 anos, e agora tá vindo um bebezinho para eu recomeçar tudo isso novamente, que isso acaba é, engrandecendo o homem, não é? No final é o sentido real, né? A gente não veio só para passar por essa vida. Criar outra Azaf, meu pessoa, amor. Azaf, é Azaf. abrir mão de si para, né, cuidar daquele outro ser ali que precisa de você de tudo. Isso é de uma Maravilhoso. grandeza. Pô, fico muito feliz de saber que você tá nessa caminhada aí, mano. Hoje, eu sei também que hoje o Boteco Vila não abre só à noite mais, né? Eu vejo Né, algumas nós temos, postagens de almoço. Fala, isso é importante deixar. então, nós temos almoço, self-service todos os dias. De segunda a sábado. No domingo não, que eu dou folga à rapaziada lá. Mas de segunda a sábado nós temos self-service por R$17,90. E aí você tem 4 tipos de carne, 3 tipos de feijão, arroz, macarrão, salada, fruta. É muito bom, é muito bom. Pra redondeza ali, o pessoal que não quer ir pra casa é muito bom. Até quem não quer cozinhar, chega ali, Mora perto, mas quer oxe, comer. o pessoal dá de cano e ferro. Isso já foi também uma É, adaptação dessa nova fase, né? Que justamente, não estava justamente. ocioso E aquele já horário. vai alguém dando uma dica, alguém ajudando, e você vai fazendo tudo isso acontecer, para que não fique só parado ali à noite esperando o cliente da noite. E quando a gente fecha às 15h30, abre às 17 horas, com petisco. Também É, de segunda a sábado, não, aí à noite é todos os dias. todos os dias. À noite é todos os dias. E música ao vivo, sexta e sábado. Sexta e sábado. Quando é véspera. Problema mais não com o Ministério Público, pelo amor Não, de Deus. é só toque de bola. A gente conversou com a rapaziada ali por perto, procurou ver a dificuldade que estava tendo e solucionar, porque tem que ter a boa vizinhança também. Eu tenho certeza que aquele problema era realmente um problema para quem estava ali. E até a televisão hoje que não fica nem ligada no som, fica só as televisão ali durante a semana e o pessoal gosta, porque um chega de bota Reginaldo Rossi, outro bota Rafaela Santos. E a gente vai colocando ali, o pessoal vai se divertindo também. Final de semana sempre tem uma bandazinha. A gente coloca um pagodezinho na sexta, um forró, um brega. E aos sábados, a gente coloca duas bandas. Tanto inicia com um pagodezinho, Vai até 2 da manhã. a gente inicia com um pagodezinho ali e vai. Depois entra um brega, um forró. E vai ali até 1 hora, 1h30, 2 horas. Tranquilo, né? Tranquilo, sem aperreio nenhum. Ó, pela imagem você vê, o pessoal tudo dançando, tudo maravilhoso. É muito bom. Só você que não foi mais lá, viu, Denis? É, mas é a rotina, tu sabe. Eu gosto eu vou lá, eu nem bebo, mas gosto de ficar lá conversando, né? É Várias vezes. verdade, Você é quer verdade. alguma com água com gás, como um caldinho? Não, pô, só quero comer. Fui muito só pra ficar conversando, né? Eu ficava lá no balcão conversando. Porque realmente o ambiente é muito agradável. Pode ir, você que nunca foi, vai conhecer o Boteco Vila. É maravilhoso, viu? Se preparem cada vez melhor, viu? Negão, eu tenho certeza que uma pessoa para dar uma mensagem final aqui de resiliência é você, velho. Assim, encorajar quem tá passando por dificuldade, que nunca você falou que passou 4 dias sem querer nem sair de casa, né? Tentando só dormir, Passou mais tempo, foi mais tempo. Foi fugir, mais tempo. fugir dos problemas, né? Mas É, você falou que você teve que se levantar e confrontar os problemas. Eu sei que você tem uma pessoa do seu lado que não é todo mundo que vai ficar numa hora dessa assim, vamos lá, eu vou lavar os pratos, eu vou fazer. é. Nessa hora o barco Que vai enchendo d'água, que todo ajuda, mundo pula e deixa. todo mundo pula. E se você tiver uma pessoa que empurre só um pouquinho, Você o se cara af- consegue. O cara Não, consegue. tanto pra baixo quanto pra cima. Mas ela me empurrou, Isso. vamos embora. Não, desanima não. É teu sonho. É o que é que tu quer da tua vida? É isso. Então lute por isso. Na minha mente eu já tinha vendido aquilo ali, já estava em São Paulo, já tinha. Não, mas isso aqui foi seu sonho, cara. Isso aqui foi seu sonho. Você pediu por isso. Então, lute. Aí o cara vai ali, ó. Gente, veja só. Você que tem seu sonho de abrir um comércio para você, qualquer que seja, na primeira dificuldade, não desista não. Desista não, porque não só financeiramente, mas assim, a grandiosidade de você criar um trabalho para si próprio, você criou um trabalho para si próprio, alguns familiares e alguém que está passando por um problema e você acabou botando ali, aquelas pessoas lhe ajudam. A dimensão disso é muito, muito maravilhoso, cara, de você ajudar uma pessoa com a sua ideia. É muito bom. Não desista não, viu? Agora, também dizendo negócio a tua vivência. É dificuldade demais, viu? Pela misericórdia. Mas não desiste não, viu?
Eu não desisto, não. A gente luta pela vida desde o dia que a gente nasce. A gente tá morrendo todo dia, né? A gente só faz estender um pouquinho essa bagaça Tu tá aqui. bem, você tá um bicho bonitão, novo aí, ó. Que legal que da vida. Não muito novo, mas batalhando pra melhorar. Não tinha forma melhor de terminar o nosso Tudo Fruta Havaiano. Hoje foi um episódio que, como todos os outros, lógico, não desmerecendo nenhum, mas cada um me deixa mais feliz de estar conhecendo, porque tem vindo pessoas que eu conheço, mas não conheço nessa profundidade. Foi muito bom conversar com você aqui, que eu Obrigado, espero que a querido. gente tenha mais oportunidade de estar junto. Obrigado E pelo alguns convite. projetos aí a gente vai tocar à frente aí depois dessa Tá conversa. certo. Viu? Deus continue lhe abençoando, viu, meu nobre? Amém, meu irmão. Você é Valeu, um cara valeu. maravilhoso. Valeu. Valeu, filho.